Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Motivo de felicidade estar novamente reunido com vocês aqui para poder ministrar mais uma lição bíblica dominical. Iniciamos mais uma revista do terceiro trimestre de 2022 com o tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo. A primeira lição nós aprendemos a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo e agora nós vamos estar aprendendo a lição de número 2, que será ministrada dia 10 de julho de 2022, com o tema A Sutileza da Banalização da Graça. O texto de leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 2, seu verso 4 a 10. Texto áureo já diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 e seu verso 8. Verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Glória a Deus. Essa revista, ela vai trazer temas atuais que a igreja precisa aprender, esses temas valiosos para a nossa geração, onde vai nos instruir e nos preparar para a adversidade. Então o texto áureo já diz porque pela graça. Nós vamos ver que essa graça, ela não é relaxada, essa graça, ela custou um alto preço. E já na verdade prática vai dizer, Deus não é, a graça de Deus não é barata. Vamos ver que o preço da graça, a qual que Deus nos presenteou, ela teve um alto preço. E aqui diz que a graça, mesmo sendo um presente de Deus, ela requer algumas cláusulas que é arrependimento, um novo comportamento, ou seja, uma nova vida com Cristo. Nós vamos ver que uma pessoa que foi alcançada pela graça, ela tem uma transformação de vida, uma transformação de caráter. Você que está vendo agora a primeira aula nossa aqui da IBD e tem gostado do nosso conteúdo, aqui nós temos podcast, temas atuais, então vai lá, assiste, comenta, deixa seu like, compartilha para teus amigos para ser edificado. A leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios capítulo 2, seu verso 4 ao 10. Vai dizer assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. A introdução ela vai nos trazer da seguinte forma. Nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus, e não há dúvida nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado.
Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega, se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça e a graça barateada. Então nós vemos que a graça a qual nós aprendemos está sendo como a graça que está sendo pregada em algumas igrejas, alguns pastores têm pregado uma graça relaxada, uma graça que não é aquela graça a qual o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. Nós vamos ver que os homens mudaram o sentido, o real sentido da graça de Jesus. Compreendendo a graça, nós vamos já pelo primeiro tópico e seu primeiro subtópico. Vai dizer assim o primeiro tópico: compreendendo a graça. Primeiro subtópico: a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Isso significa a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação é um ato de Deus. Portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Antes de já entrar e comentar esse primeiro subtópico, eu quero fazer algumas definições. Definição do termo banalização e graça. A definição etimológica do termo banalização no dicionário Oasis define banalização como tornar-se banal ou comum, vulgarizar, trivializar algo, tirar ou perder a caráter excepcional ou raro de alguma coisa, transformar valores caros em algo comum e sem importância. Então, banalização é nada mais do que isso, que é desprezo, né? Desprezando ali a graça, ou graça banalizada, é uma graça desvalorizada. Definição teológica do termo graça. A palavra graça, irmãos, ela aparece 217 vezes em toda a Bíblia. São 73 no Antigo Testamento, e já no Novo Testamento são 144. O conceito de graça é multiforme e sujeito ao desdobramento nas Escrituras. Significa, no Antigo Testamento, ela vem que significa favor. É o favor imerecido de um superior a um subalterno, no caso de Deus e o homem. E é demonstrado por meio de bênçãos temporais, embora também o seja por meio de bênçãos espirituais e livramentos, tanto no sentido físico quanto no espiritual. Aparece o termo, o termo charis, que indica graciosidade, atrativo, favor. Em resumo a esta palavra, significa um favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Então a graça de Deus é nada mais do que um favor sem mérito, um favor sem merecimento. Nós não merecemos tamanha bondade de Deus. Por isso que fala a graça é um favor imerecido. Glória a Deus. Eu falei aqui que a graça, o significado, a origem da graça, ela teve a iniciativa em Deus. Deus teve a iniciativa de salvar o homem. Tito, capítulo 2, seu versículo 11, vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então vamos ver que o primeiro passo de salvar o homem foi o próprio Deus. Porque nós vamos ver que a queda do homem se aconteceu ali no Éden,
quando Deus deixou uma orientação clara para que nem o homem nem a mulher tocasse e comesse do fruto proibido, ou a árvore da ciência do bem e do mal. E nós vemos que Deus ele dá uma advertência para Adão e Eva, dizendo que do dia que ele comesse ali da árvore, ele morreria. Ali Deus estava falando nos dois aspectos, espiritual e físico, que nós vamos ver que espiritualmente o homem era um ser para viver eterno ao lado de Deus, e espiritualmente nós vamos ver que o homem ficou alienado ao pecado. O pecado ali trouxe a condenação, trouxe a morte espiritual também. Assim como trouxe a física, trouxe a espiritual, porque o homem era semelhante ao próprio Deus, ele era um ser imortal, mas após o pecado entrou-se ali o pecado e assim também veio a morte. E nós vemos que quando Deus ele vai procurar o homem e a mulher para poder interagir, para poder se comunicar ali no Éden, nós vamos ver que o homem se escondeu. Uma das consequências da queda e do pecado é o homem querer se esconder de Deus, achar que pode entrar em algum lugar onde Deus não possa ir. E nós vamos que o salmista vai descrever: se eu subir o mais alto do céu, lá o Senhor está. Se eu descer a mais profundeza da terra, lá o Senhor vai estar também. Então vê que o nosso Deus ele está em todo lugar. Não existe nenhum lugar que o homem ou a mulher possa esconder de Deus. Então nós vemos ali Deus ele dando o primeiro passo, procurando o homem. E quando Deus procura o homem e Adão está escondendo porque está com vergonha, porque estava nu, entrou ali o pecado, entrou a vergonha juntamente com isso. E a Bíblia vai descrever que Deus pergunta a Adão: quem avisou você a respeito que você está pelado? Aí Deus fala: Adão, você comeu do fruto proibido. E nós vamos ver que o homem, Adão, ele não reconhece o seu erro. O que Adão faz? Ele acusa, ele joga o problema para outra pessoa, ele não assume a responsabilidade. A Bíblia vai descrever que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós vamos ver Adão falando: Senhor, foi a mulher que tu me deste. E assim aconteceu com a mulher. A mulher foi a cobra que me enganou, Deus. E assim por diante, cada um estava jogando um empurra ali o problema um para o outro, e ninguém assumia a responsabilidade. Nós vemos que através daquilo ali, Deus ele traz julgamento para Adão, para Eva e para a cobra. Vamos dizer que cada um foi sentenciado a uma situação, e depois disso Deus expulsa Adão e Eva do jardim, para que ele não pudesse voltar e comer da árvore da vida, para não se tornar um igual a Deus e viver eternamente em pecado. E a Bíblia descreve que Deus ele limita, né, os anos dos homens, assim, Deus limita os anos de Adão e da genealogia deles. Todos eles teriam um tempo ali de vida sobre a terra. Então nós vemos que o primeiro passo desse favor imerecido foi o próprio Deus ali no Éden. Só que Deus, como ele sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas, nós vamos ver que depois lá na frente vamos estar citando Apocalipse, que fala que o Cordeiro de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Então, o pecado não pegou Deus de surpresa, porque Deus ele é onisciente, conhece todas as coisas. A Bíblia ainda vai descrever mais que Deus ele é Pai da eternidade. Glória a Deus. Já vamos para o segundo subtópico, que vai dizer assim: a graça imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há um justo sequer. Nossa justiça própria é
como um trapo de imundície para Deus. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava-se de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Então a nossa dívida através do pecado era muito alta e nós não teríamos condição de pagar. Então nós vemos só teve um que teve essa condição de pagar essa dívida. Quero já deixar aqui outra referência para você, vai anotando para você estar ministrando em Efésios, seu capítulo 2, 9, 2:8, que vai dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vamos ver que a graça que foi manifestada foi um dom que Deus nos deu. Deus, ele entregou isso sem nós merecermos, sem nós sermos justos para isso, porque Deus, ele amou e por isso ele amar, ele deu a graça. Ele foi o pagador da nossa dívida, aquela dívida que nós tinha, que a Bíblia vai descrever que nós éramos escravos do pecado. E por ser escravo, nós tínhamos um senhor. O senhor era ali, nós vamos ver, o pecado, ele era o nosso senhor, nós era escravo dele. E Cristo, ele vai nos comprar. E nós vamos ver que ele nos comprou com alto preço. E quando ele nos comprou, ele nos deu a graça, que é o favor imerecido. Continuando, já o segundo tópico vai dizer a graça no contexto bíblico. A necessidade da graça. Glória a Deus. Uma das doutrinas mais bem definida e claras na Escritura é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequência tanto para ele como para sua posterioridade. Nós vamos ver que o pecado de Adão, ele respingou a todo ser humano. Isso está em Romanos, seu capítulo 5, 12, depois nós vamos ver Romanos 17, 18. Romanos 5, 12 vai dizer assim, ó: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então aqui nós vemos aquilo que eu falei, que através do pecado entrou a morte. E aqui nós vamos ver também que assim como pelo homem entrou o pecado, assim nós vamos ver que a morte também passou a todos os homens. A morte, o pecado. Então toda pessoa que nasce, ela já nasce com o pecado adâmico, né? Que veio de Adão. E somente a graça de Jesus para nos justificar e apagar ali a nossa dívida. Romanos 5, 17 e 18 vai dizer assim, ó: porque se pela uma ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça de Deus. Então nós vemos assim como a morte, o pecado veio por um só homem, assim também o sacrifício de Jesus veio a graça, a justiça, a justificação, trazendo vida a todos os homens. Aqui continuando ainda no subtópico 2, no tópico 2, no primeiro subtópico, lá embaixo vai dizer assim, ó: aprove a cruz como um meio de justificação.
Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Glória a Deus. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Glória a Deus. Quero deixar outros referência aqui que vai agregar na sua aula ali, né, nesse domingo, que é 1 Pedro, seu capítulo 18 e 19, que vai dizendo assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Glória a Deus. E Apocalipse 13:8 vai dizer: e adoraram a todos os que habitavam sobre a terra, que cujos nomes não estavam escritos no livro da vida. No livro da vida. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos aí que a graça de Deus, ela nos alcançou através do precioso sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que trouxe para nós a justiça, ou a justificação da nossa salvação. Então nós somos salvos pela graça. E essa graça ela foi alcançada através do sacrifício de Jesus. Foi o que nós lemos aqui sobre a referência de 1 Pedro 1,18, que dizendo que nós somos comprados, mas com um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, um cordeiro perfeito. Glória a Deus. Então, nós fomos alcançados pelo um grande preço de morte, que foi na cruz do Calvário. Cristo derramou seu sangue para nos trazer a graça, e essa graça nós vemos que ela não foi de graça. Ela custou alto preço, e o preço do nosso Senhor Jesus. O segundo subtópico vai dizer a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Existe um grande problema, nós vemos algumas pessoas dizendo que Deus ele não quer salvar todo mundo, e simplesmente algumas pessoas. Nós vemos que a palavra de Deus é bem clara. Quero já deixar aqui de antemão, João capítulo 3, versículo 16, que para nós é a chave ali da graça de Deus, que vai dizer assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todos aqueles que nele crê, todos. Depois vou dar outra referência para você também, para embasar isso que eu estou dizendo, no 1 Timóteo, capítulo 2, seu verso 4, que vai dizer assim, ó: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quer que todos os homens, todos, a salvação, a graça de Deus é para todos, mas todos quem? Que nele crê. Existe ali uma cláusula que tem que crer. Temos que acreditar no sacrifício de Cristo e assim viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. O segundo, continuando, vai dizendo assim ainda, ó: a graça é oferecida a todos, contudo só se torna eficaz na vida daquele que crê. Então nós vamos ver que a eficácia da graça de Deus, ela só é obtida através de nós cremos, e cremos em quê?
porque a Bíblia vai escrever que a fé ela vem e vem pelo a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então nós vemos que a graça de Deus ela é obtida mediante a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito, a fé ela começa a florar dentro de nós e aumentar cada dia mais, e a graça vai o quê? Vai aumentando na nossa vida e nós vamos sendo alcançado à medida que nós cremos e praticamos a palavra de Deus. Então nós temos que crer, mas crer em quem? No sacrifício de Jesus e na sua palavra, no seu mandamento, porque Cristo vai dizer assim: se me amas, guarda a minha palavra. Então todos aqueles que foi alcançado pela graça, ele não vive flertando, amando o pecado. Amém? Ele vive uma vida de santificação progressiva. Glória a Deus. Já o terceiro tópico vai dizer a graça no contexto da reforma. Nós vamos ver que aqui houve um grande problema, né? Que depois que antecedeu a reforma, nós vamos ver que a igreja ela ficou no século XVI, ela se afastou da graça de Deus, do real sentido da graça. Então, vamos dizer que ela foi para longe daquilo que a qual o Senhor queria que nós vivêssemos. A graça se perdeu, né? Não era mais a graça, um favor imerecido, mas era o favor comprado. Né? Vamos ver isso. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado, contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram, para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como valida um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária, de uma forma direta. Pode-se afirmar que a reforma surge como uma proposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Então nós vamos ver que na época de Martim Lutero ali, houve uma grande perca, porque a graça que era um favor merecido virou uma graça meritória, que precisava de obras, precisava ali comprar indulgências, precisava ali pagar para alcançar a graça de Deus. Nós vamos ver que por isso surgiu o movimento protestante, que vem de protesto, de não concordar ou não participar daquilo que estava errado. A vontade de Martim Lutero não era fazer uma reforma, é que a igreja a qual ele estava inserido voltasse aos princípios, né? Que era a graça gratuita, que veio totalmente de Deus. Então o próprio Senhor nos deu a graça, e ela era alcançada através da fé em Cristo Jesus e não através de obras ou através de indulgências. Quero deixar aqui outra referência que vai ajudar ali no teu domingo para você explanar para os seus alunos, que é em Gálatas capítulo 1, seu versículo 29. Paulo diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o que? Anátema. O que acontece hoje, se nós ouvir ou encontrar alguém pregando uma graça qual não é aquela que a palavra de Deus nos instrui, nós não devemos receber, porque a graça de Deus ela vem por meio da fé. A salvação ela vem por meio da fé.
A salvação, que é a graça de Deus, ela é obtida gratuitamente através do crer, através do acreditar, confessar. Nós automaticamente alcançamos o favor imerecido de Deus. Então não precisamos pagar, Cristo já pagou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Continuando, dizendo assim: a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Irmãos, tem uma referência que eu quero ler para vocês aqui também, que se encontra em Tiago, seu capítulo 2, versículo 18, que você pode dizer assim, mas Tiago fala. Nós vamos compreender que Tiago e Paulo, eles falam sobre a fé, mas cada um estava falando um assunto diferente. Paulo fala que a fé não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para ninguém fale, ó, eu mereço ser salvo. Então, a fé, ela vem, Paulo vai dizer que a graça, ela vem pela fé. E já Tiago, ele vai falar sobre a graça de Deus de outra perspectiva, de outra visão, dizendo assim, ó, Tiago 2,18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Paulo fala que a fé não vem pelas obras, então vamos ver que Paulo está falando um assunto diferente. Paulo estava mostrando para os irmãos que a fé não é meritória, não é por merecimento, ou por indulgência, ou qual seja o que, por comprar uma rosa, por comprar uma vassoura ungida. A salvação, ela vem simplesmente pela fé, e a fé no sacrifício vicário, a fé em Cristo Jesus. E Tiago, ele vai descrever que uma pessoa que tem essa fé, a qual Paulo falou, é impossível não ter obras. Por isso que ele fala, ó, mostra-me a tua fé sem obras, porque nós vemos que uma pessoa que for alcançado por Cristo Jesus, ele tem uma vida ativa espiritual. E uma vida ativa espiritual, ela é produtiva, porque em João 15 vai dizer que aqueles que estão na verdadeira videira ela produz, né? Ela tem frutos. E aquele galho que não tem fruto, ele é cortado, arrancado fora. Então nós vamos ver que a graça de Deus e a obra de Deus, ela é algo evidente, que evidencia a nossa fé. Então uma verdadeira fé, ela é acompanhada por obras. Por isso que Tiago vai dizer: eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago estava dizendo? Que a fé que Cristo gerou dentro dele automaticamente faz ele o quê? Andar nas obras de Deus, umas obras dignas de arrependimento. A palavra vai dizer que as obras então nós vemos aí Deus falando a respeito, Tiago e Paulo falando de assunto diferente. Então Paulo vai falar que a fé, ela vem simplesmente que a graça, ela vem pela fé. E nós vamos ver que Tiago vai dizer que uma verdadeira fé, ela é acompanhada por obras dignas de arrependimento. Quero deixar aqui também Romanos 10, seu versículo 17, que vai dizer assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então vamos ver que a graça de Deus, ela vem primeiramente pelo ouvir, e esse ouvir é pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela abre os nossos ouvidos e vai gerando dentro de nós a fé. Fé é essa que vai gerar a salvação salvífica, e assim nós vamos ser alcançados pela graça de Deus. Glória a Deus. Já no subtópico 4, vai dizer a graça no contexto contemporâneo. Vai dizer assim, ó, a graça barateada. Há muito a expressão graça barata. Foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundializada. De fato, o evangelho expressado por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quando mais crescem, menos influenciam os evangélicos parece que quanto mais crescem,
menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Então, vamos ver que o evangelho verdadeiro, ele causa transformação, mudança de caráter, mudança de mente, causa uma metanoia, é uma mudança radical, é 360 graus ali, faz a pessoa mudar realmente ali a sua mente, a tua vida e uma vida digna de arrependimento. Glória a Deus. O valor da graça. É dizer assim, ó. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Foi que nós lemos aquela hora em 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de cordeiro imaculado. Então foi pelo sacrifício de Jesus. Jesus foi esbofeteado, apanhou, foi crucificado para que a graça dele chegasse até nós, nos alcançasse. Então, o preço da graça de Deus se chama preço de sangue. Glória a Deus. O sangue de Cristo, a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego, que indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal, auristo, diz que a transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é graça. Glória a Deus, meus irmãos. Sou grato a Deus pela tua vida e pela tua atenção até esse momento. Se essa lição foi bênção, se tem agregado alguma coisa para você, deixa um comentário, compartilha, que teremos semanalmente aqui pré-aulas para auxílio ali, para a sua ministração ali na EBD. Então Deus abençoe vocês e tenha um ótimo dia.